Ok. Então, agora oficialmente, boa tarde a todos e a todas que estão aqui hoje. Sejam muito bem-vindos para a Defesa de Fabiana. É com muita alegria que a gente está aqui hoje. Inicialmente, gostaria de agradecer enormemente a presença das professoras, desde a qualificação, que se prontificaram a conversar conosco sobre o trabalho de Fabiana, dando excelentes sugestões, e também, apesar dos motivos de saúde e outras limitações, estarem aqui hoje também, né, contribuindo com o trabalho de Fabiana. Então, é uma alegria muito grande, né, para mim, e para a Fabiana também, depois ela pode ela mesma falar, né, tê-las aqui hoje, e cumprimento também os colegas de Fabiana, colegas de programa, conhecidos que venham, né, prestigiar a defesa de Fabiana. Então, hoje nós vamos nos reunir, eu vou deixar para a Fabiana daqui a pouquinho falar sobre o título do trabalho dela e tudo mais, mas antes eu vou inicialmente apresentar os membros da banca, né, as professoras, e depois dar as coordenadas em relação ao tempo que cada um, né, temos durante essa sessão. Bom, inicialmente eu queria saudar a professora Eliane e apresentá-la aos demais. A professora Eliane Bezerra Paiva é graduada em Biblioteconomia, possui mestrado em Ciência da Informação e doutorado em Linguística, todas essas graduações e títulos realizados na Universidade Federal da Paraíba. Ela é professora dessa universidade, da UFPB, lotada no Departamento de Ciência da Informação. Neste departamento, a professora realiza com maestria atividade de ensino, pesquisa e extensão, ministra aulas nos cursos de graduação em biblioteconomia e em arquivologia. Ela é professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação por esta mesma universidade e atua, né, especialmente a estes assuntos e não limitados ela pesquisa a área de organização, acesso e uso da informação, trabalha também um pouco com produção científica, dentre outras áreas. Então, como eu disse, é um prazer tê-la aqui e contar com sua colaboração. Já a professora Luciana, professora da casa, da UFRN, ela é graduada em Biblioteconomia, tem mestrado em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba, é doutora em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais pela Universidade do Porto, em Portugal. Ela é professora da UFRN, onde atua no Departamento de Ciência da Informação, e também, como a professora Eliane, realiza com maestria ações de ensino, pesquisa e extensão neste departamento. Ela é professora permanente do mestrado em Gestão da Informação e do Conhecimento, PPGIC, e tem interesse de pesquisa relativo a alguns assuntos, dentre estes, informação e sociedade, mercado de trabalho do bibliotecário, mediação e competência em informação, comportamento informacional e práticas informacionais, dentre outros assuntos de pesquisa que a professora tem interesse. Então, também é um prazer imenso contar com a professora Luciana. E, em relação à sessão de defesa, gostaria de dizer que Fabiana tem até meia hora para fazer a sua apresentação. Após isso, os membros da banca têm até 20 minutos para fazer, né, suas sugestões, arguições que se fizerem necessárias. Após isso, nós vamos sair, nos retirar para outra sala, né? Vocês podem permanecer aqui na sala, e mais tarde voltaremos aí com as considerações finais sobre o trabalho de Fabiana. Podem manter a câmera fechada, exceto por Fabiana, na hora que ela estiver apresentando, para melhorar aí a transmissão, né, do vídeo. Então, Fabiana, passo a palavra para você. Boa sorte, fique tranquila que estamos aqui entre amigos. Qualquer coisa, eu Obrigada. estou por aqui. Tá bom, obrigada. Eu queria primeiramente agradecer a todos, em especial a banca, a professora Eliane, né, que fez um esforço de estar participando, a professora Luciana também, a senhora. Deixa eu começar aqui a apresentar.
Já está aparecendo, viu? Quer dizer, está agora carregando. Pronto, está perfeito, viu, Fabiano? Pode começar quando quiser. Boa tarde, né? Todo mundo aqui acho que já me conhece, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Gestão da Informação do Conhecimento. O título do meu trabalho é Gestão da Informação na Coordenadoria de Concursos da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFRN, avaliação do módulo de concursos. Minha orientadora é a professora Mônica Marques. Na apresentação, nós iremos seguir o seguinte roteiro, iniciando pela introdução, revisão da literatura, coordenadoria de concursos, percurso metodológico, apresentação dos resultados, recomendações e sugestões, e, por fim, as considerações finais. Na introdução, as instituições de ensino superior, em específico as de âmbito federal, enquanto organizações civis sem fins de lucro, têm como objetivos o oferecimento de serviços educacionais de alto nível, gerando inovação para a sociedade como um todo. A nova realidade exige das organizações recursos financeiros e humanos capazes de acompanhar essas mudanças e alcançar metas organizacionais. Do contrário, a organização não cumprirá as exigências que a nova sociedade da informação exige. Como motivação pela temática do trabalho, surgiu da minha vivência como servidora da UFRN, lotada na coordenadoria de concursos há 9 anos, e também a lacuna encontrada no módulo de concursos do CGRH, bem como escassez de estudos científicos na área. Com vistas a conhecer o panorama da comunicação científica neste âmbito, foi realizado no ano de 2020 um mapeamento que considerou publicações relativas ao assunto seleção, concurso público ao e gestão da informação, após o descarte dos estudos que não possuem relevância com o tema desta pesquisa, e também dos que se repetem, foram identificados apenas 8 artigos científicos que destacam temáticas agrupadas. Este fato corrobora com a premissa da escassez de trabalhos que enfatizem este escopo, ao mesmo tempo que suscita a necessidade de novas contribuições. Sendo assim, a pesquisa justifica-se pela relevância social e contribui para o alcance dos objetivos da política de informação adotada pela UFRN, uma vez que se preconiza a avaliação e, por consequência, a melhoria de um serviço já existente. Além disto, é importante mencionar que o estudo é oportuno para o âmbito acadêmico, uma vez que será considerado como pioneiro no contexto supracitado, possibilitando consultas e debates entre os interessados na temática, bem como o seu resultado pode ser aplicado em outros contextos. Adicionalmente, o estudo está em consonância com o Decreto 8.539/2015 do Planalto, que estabeleceu o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal, autárquica e fundacional. Sob essa ótica, delineou-se as seguintes questões norteadoras da pesquisa, que são como se dá o fluxo informacional no módulo de concursos para a carreira do Magistério Federal, que tipos de lacunas podem ser apontadas no processo, como a gestão da informação pode contribuir para a melhoria dos fluxos de informação neste âmbito. Como objetivo geral do presente trabalho é analisar o módulo de concurso do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos, o SIGRH, da Coordenadoria de Concursos da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFRN, com vistas a propor melhorias em seus processos à luz da gestão da informação. E seus objetivos específicos são identificar as demandas legais para a formalização dos processos em formato digital, descrever e caracterizar o fluxo de informações presentes no módulo de concursos do Magistério Federal do SIGRH da UFRN,
apresentar o perfil dos participantes de banca de concursos do Magistério Federal do SIG-RH da UFRN, identificar e analisar os principais entraves no módulo de concursos do SIG-RH da UFRN à luz do comportamento informacional, especificamente por meio do modelo proposto por Carol Gutal, em 1991, e devido à natureza do mestrado profissional e à necessidade de um produto de intervenção, nos propomos a desenvolver um manual de utilização para o referido módulo. Quanto à revisão da literatura, no primeiro capítulo de referencial teórico, abordamos a gestão da informação, apresentando os aspectos históricos, conceitos e características, e ainda os modelos desta teoria. A GI vem sendo cada vez mais utilizada pelas organizações para administrar as informações de forma otimizada, por meio de sistemas informacionais flexíveis que permitem adaptações às constantes alterações nos ambientes, reduzindo as incertezas no processo decisório. Destacamos o conceito de Valentim 2004, que afirma que a gestão da informação é um conjunto de estratégias que visa identificar as necessidades informacionais, mapear os fluxos formais de informação nos diferentes ambientes da organização, assim como sua coleta, filtragem, análise, organização, armazenagem e disseminação, objetivando apoiar o desenvolvimento das atividades cotidianas e a tomada de decisão no ambiente corporativo. No capítulo que tratamos sobre fluxo informacional, abordamos conceitos, o modelo de fluxo informacional de BL 2004, falamos sobre os conceitos e aspectos referentes ao comportamento informacional, onde destacamos que o Wilson 2000 diz que o comportamento informacional é a totalidade do comportamento humano em relação às fontes e canais de informação, incluindo a busca de informação ativa e passiva, além do uso da informação. E especificamos o modelo de comportamento informacional proposto por Carol Gutal em 1991, que em seu processo de busca de informação, identificou necessidade de informação como um estado de incerteza que comumente gera ansiedade e insegurança, e os estados do modelo de comportamento informacional desenvolvido por Gutal auxiliam no diagnóstico do perfil e das necessidades do usuário, tendo em consideração suas características cognitivas, culturais, físicas e sociais no momento de sua interação com os sistemas de informação. No terceiro capítulo de referencial teórico, intitulado Gestão de Processos, esclarecemos o que é primordial para as organizações, fundamentalmente no desenvolvimento de seus serviços, e com isso apresentamos conceitos, estágios e sua dinamicidade para o planejamento adequado das instituições. E no contexto da administração pública, VAIS 2008 explica que a gestão de processos é um excelente instrumento para reverter a tendência à constituição de burocracias autocentradas no setor público, uma vez que busca atender às demandas dos clientes internos e ou externos. Contextualizando a coordenadoria de concursos, o concurso é atualmente o principal meio de seleção para o ingresso no serviço público, visando a escolha dos candidatos mais preparados para a ascensão de cargos e empregos públicos, tornando-se um dos institutos com maior legitimidade por reforçar princípios democráticos, a exemplo da meritocracia e da isonomia. Na UFRN, o setor responsável pelos concursos públicos é a Coordenadoria de Concursos, unidade integrante da estrutura administrativa da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que foi criada com a edição da Resolução 014/2011 do CONSUME. É composta por 5 servidores, sendo um deles o coordenador do setor. Na UFRN, é utilizado o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos, o SIG-RH, para, por meio dele, através do módulo de concursos, gerenciar, registrar e divulgar todas as etapas dos concursos públicos. A seção de metodologia apresenta os métodos de pesquisa escolhidos com vistas
ao cumprimento dos objetivos propostos, como também sua caracterização, além do seu universo e amostra, e ainda os instrumentos de coleta dos dados, e explicita a forma como foram analisados os dados coletados. A pesquisa foi bibliográfica, devido ao necessário rigor científico característico da área da ciência da informação, no geral e específico, e considerou os assuntos relativos à gestão da informação, fluxo informacional, bem como a gestão de processos. De abordagem quanto qualitativa, devido ao fato de que se aprofundou em uma realidade que não pôde ser somente quantificada, de natureza aplicada, considerando que ofertou um produto à área em estudo, ao seu final, representado conforme a necessidade do setor por uma proposta de melhoria do módulo de gestão dos concursos para docente do Magistério Federal, além de um manual de utilização do próprio sistema. E em relação aos objetivos, foi classificada como descritiva, visto que se propôs a descrever como ocorre o fluxo do processo no módulo desenvolvido, mediante o contato direto com o objeto e os fenômenos de estudo. E de caráter exploratório, pois agrega valor à base empírica de investigações que abordam o locus conjunto entre gestão da informação e fluxos informacionais. As técnicas de pesquisa utilizadas foram investigação participativa, que explica que acontece quando o pesquisador faz parte do grupo investigado. A pesquisa documental, que relaciona-se com documentos já existentes, especialmente a Resolução 150/2019 do CONCEP e o Decreto 9.739/2019 do Planalto, os quais embasam o desenvolvimento dos concursos na UFRN, além de outras leis, decretos, instruções normativas e pareceres acerca dos concursos públicos, a aplicação de questionário e o registro de chamados no sistema. Teve a amostragem composta por 19 participantes de bancas de concurso e a totalidade dos registros chamados no sistema referentes aos últimos 3 concursos realizados antes e aos 3 primeiros concursos realizados após algumas melhorias implantadas no sistema de concursos. No total, foram analisados 96 chamados registrados, sendo 253 registrados no momento inicial de utilização do módulo de concursos, com a realização de 3 editais, onde foram ofertadas 58 áreas de conhecimento, tivemos 1.859 candidatos participando, 58 comissões examinadoras, o que corresponde a 174 professores envolvidos. Desses 253 chamados foram divididos em 6 chamados de alteração de dados por parte de membros da comissão, 12 chamados realizados fora do ambiente do SIG-RH, 103 chamados de erros do sistema, 97 chamados de erros dos usuários e 35 chamados de solicitações da coordenadoria de concursos, entre correções de erros, solicitações para ouvidoria e melhorias. Após a finalização desses editais, foi feita uma análise sobre os chamados registrados e em virtude dos erros dos usuários, e foram propostas melhorias para o sistema. Após essas melhorias, tivemos a realização de novos editais, mais 3 editais, onde foram ofertadas 53 áreas de conhecimento, com 1.130 candidatos participantes, 43 comissões examinadoras envolvidas, o que corresponde a 132 professores envolvidos, porque tivemos substituições de 3 membros de banca, e nesses editais tivemos o registro de apenas 43 chamados, sendo divididos em 5 chamados de erros de cadastro de edital por parte da coordenadoria de concursos, 10 chamados da coordenadoria de concursos de correção de erro ou de solicitação de acesso de membro externo, 4 chamados de erros dos usuários e 15 chamados de erros do sistema. E, ao final do concurso, 9 chamados de solicitação de melhoria pela coordenadoria de concursos.
Deixa eu só dar uma explicada aqui para tentar esclarecer melhor. Esse antes e depois foi porque o módulo foi lançado e tiveram essa ruma de erros no sistema, digamos assim. Então, a gente teve essa análise desses chamados, a gente conseguiu propor essas melhorias no sistema, e depois, quando teve novamente esse concurso com esses 3 editais, a gente fez novamente uma análise nos chamados que foram registrados após essas melhorias, e a gente conseguiu fazer a aplicação de questionário com as bancas, tanto dessa primeira leva de edital, do sistema sem ter feito as melhorias, como dessa segunda leva de edital após as melhorias do sistema. Por isso que no trabalho eu falo tanto de antes das melhorias e após as melhorias. Voltando, vamos agora para os resultados. Atendendo um dos nossos objetivos específicos, foram identificadas e analisadas as demandas legais para a formalização dos processos de concursos, com vistas a serem implantadas em suas especificidades, visando atender todas as condições e os requisitos impostos, evitando impugnação do referido documento e, posteriormente, evitando prejuízos à instituição organizadora ou a algum dos participantes do concurso. Compreende-se que existem distintos instrumentos legais que se vinculam e ligam-se de maneira a basear o desenvolvimento do concurso no âmbito federal, considerando as regras, critérios, diretrizes e normas, com o intuito de manter a isonomia, clareza e transparência do processo. O fluxo de informações presentes no módulo de concurso, que era o nosso segundo objetivo específico, foi utilizado o programa Visage para fazer o mapeamento do fluxo do processo de concurso. Nele, nós incluímos os 6 principais envolvidos no processo, que são o gestor, coordenadoria de concurso, o público candidatos, os departamentos, a banca examinadora, o CONSEC e o CONCEP. Nós dividimos aqui para ficar melhor visível. Esse fluxo ele vai desde o cadastro do edital, cadastro de banca, de áreas, abertura de inscrição, geração da GRU, publicação de lista de inscritos, todas as etapas de prova, abertura de prazo recursal, preenchimento de todas as fases e, por fim, até a homologação pelo CONSEC, como também o recurso junto ao CONCEP. Atendendo ao terceiro objetivo específico, foi possível identificar o perfil dos participantes de bancas, que identificou que a maioria dos membros são do gênero masculino, com 58%. A faixa etária mais presente foi superior a 36 anos, totalizando 94%. Em relação à formação, a maioria deles tem doutorado, representando 68% do total. Já quanto ao vínculo, percebeu-se quão diversificada e multidisciplinar foi a formação de bancas, considerando que a coordenadoria de concursos atende toda a universidade, né, incluindo até as unidades do interior. No que se refere ao tempo de atuação em concursos, constatou-se que 42% deles afirmaram atuar por mais de 5 anos, o que para a gente é um dado relevante, uma vez que com experiência o participante é capaz de propor sugestões significativas para a melhoria dos processos. E, por fim, identificamos que 63% dos pesquisados participaram de bancas entre 2 a 5 vezes. Ou seja, por mais que o módulo seja novo, eles têm experiência no trâmite das etapas do concurso em si e eles já conhecem a resolução. Atendendo o nosso quarto objetivo específico, foi identificado os dados coletados em relação ao comportamento e usabilidade informacional dos participantes, que foram descritos conforme o modelo de Carol-Tal, que é dividido em 6 estágios, que são os de iniciação, seleção, exploração, formulação, coleta e apresentação.
É importante destacar que todos os gráficos apresentam dados de antes da implementação das melhorias, como eu falei, e depois das melhorias. Eu vou sempre mencionar antes das melhorias como turma 1 e depois das melhorias como turma 2, para ficar mais prático de se entender. Na iniciação, é nesse estágio que o indivíduo se torna consciente da falta de conhecimento e que as sensações de incerteza e apreensão afloram. E, neste ponto, as tarefas são meramente de reconhecimento, de reconhecer as necessidades de informação. Verificando os dados anteriores, as ações de melhorias, constatamos que, para 50% dos pesquisados, as instalações físicas sempre atendem às suas necessidades. No que se refere à capacitação ou material ofertado ser suficiente para utilizar o sistema, 50% afirma sempre ser suficiente e os outros 50% afirmam que às vezes é suficiente. Já 80% dos inquiridos indicam que às vezes sentem necessidade de informações adicionais para além da ofertada na capacitação, o que revela a necessidade de melhoria no material. E os dados da segunda turma, no que for depois das melhorias, no que se refere às instalações físicas, 64% dos participantes dizem que sempre atendem às suas necessidades. Já em relação à capacitação ofertada pelo setor, 54% afirmam que às vezes é suficiente e 91% disseram que ocasionalmente necessitam buscar mais informações para utilizar o sistema. Ao confrontar os dados da primeira e da segunda turma, percebeu-se que as instalações estão favorecendo o processo dos concursos, no entanto, a necessidade de capacitação é iminente, como também a necessidade de formulação e materiais adequados para esclarecimentos de dúvidas e procedimentos. Estágio de seleção. Neste estágio, a tarefa é identificar e selecionar tópicos gerais para serem investigados ou localizar uma maneira de obtê-los. A primeira turma, para 50% dos participantes, as informações no sistema sempre são facilmente encontradas e outros 50% falaram que às vezes conseguem encontrar. No que se refere a saber a quem recorrer, quando houver a necessidade, eles novamente se dividiram, 50% falaram que sempre sabem a quem recorrer e os outros 50% disseram que às vezes sabem a quem recorrer. Já 75% deles assegurou que sempre conhecem bem todas as etapas do sistema. E, quando entrevistada a segunda turma, 64% deles afirmaram que, às vezes, as informações no sistema são facilmente encontradas. No quesito saber a quem recorrer, 55% deles afirmaram que, às vezes, sabem a quem recorrer. E 55% dos participantes informaram que, às vezes, conhecem bem todas as etapas do concurso, do sistema do concurso. Confrontando as duas etapas, né, da primeira e segunda turma, observou-se que houve um decréscimo no quesito conhecer bem todas as etapas do sistema. Entretanto, aconteceu um pequeno acréscimo no que se refere a quem procurar quando existir uma necessidade. No estágio de exploração do modelo de Kutal, é caracterizado por sensações de confusão, incerteza e dúvida, que frequentemente aumentam durante o decorrer deste período. Nesta etapa, o indivíduo busca por informações relevantes a respeito de um tópico genérico. A primeira turma, 63% dos participantes disseram que o próprio sistema às vezes oferece ajuda. Corroborando com o quesito anterior, 75% deles afirmaram que às vezes o sistema é intuitivo e oferece ajuda quando necessário. 50% asseguraram que o sistema às vezes envolve situações de estresse e 62% indicaram que às vezes costumam buscar informações sozinhos. Os dados da segunda turma, para 73% dos pesquisados, às vezes o próprio sistema oferece ajuda. Para 55% deles, às vezes o sistema é intuitivo e oferece ajuda quando necessário. E para 54% deles, disseram que o sistema sempre ou às vezes envolve situações de estresse. E 64% asseguraram que costumam buscar informações sozinhos.
percebe-se que, mesmo após algumas melhorias, os participantes continuam sentindo determinadas dificuldades em utilizar o sistema de concursos, e isso pode ocasionar erros ou lacunas no processo, impossibilitando a eficácia de todo e, consequentemente, falha em atingir os objetivos propostos. No estágio formulação, o indivíduo possui um direcionamento para sua necessidade. Para o ISP, este é considerado um momento decisivo, pois o sentimento de incerteza diminui e a pessoa sente-se mais confiante. Analisando-se os dados referentes à primeira turma, percebeu-se que 100% dos membros das comissões examinadoras tomam decisões em conjunto. Além disso, 62% deles afirmaram que sempre, quando necessitam abrir um chamado, desenvolvem com clareza. 88% deles garantiram que, às vezes, é a mínima quantidade de passos para concluir uma etapa do módulo. Em relação aos dados da segunda turma, 91% dos participantes afirmaram que a comissão examinadora sempre toma decisões em conjunto, e 82% afirmaram que, para abrir um chamado, sempre o desenvolvem com clareza, e 91% deles disseram que, às vezes, é a mínima quantidade de passos para concluir uma etapa. Compreende-se, ao justapor as duas partes, né, a da primeira e segunda turma, que, pelo menos no que diz respeito ao quesito abertura do chamado, os participantes descrevem que buscam fazê-lo com clareza. Entretanto, como foi exposto no decorrer da pesquisa, alguns desses podem ser evitados, sendo desnecessários ou mesmo sem nenhum sentido de entendimento. No estágio de coleta do modelo decutal, o usuário possui um senso de direção bem definido, sabendo que caminho irá tomar e sente-se mais confiante. Outro aspecto que ocorre durante a etapa da coleta é a maior interação do usuário com os sistemas de informação, que ocorre de um modo mais efetivo, comparando-se a outros momentos do processo. Os dados dos participantes da primeira turma, para 62% deles, os menus do sistema sempre são padronizados e consistentes. 50% deles afirmaram que, às vezes, os termos utilizados pelo sistema podem induzir a erros. 50% deles narraram que, às vezes, o sistema permite voltar e cancelar uma etapa realizada por equívoco. Quanto aos dados dos participantes da segunda turma, 50% deles sempre, para 50% deles, sempre os menus do sistema são padronizados e consistentes. No que se refere aos termos utilizados, 73% asseguraram que, às vezes, os termos podem induzir a erros, e também 73% relataram que, às vezes, o sistema permite voltar e cancelar uma etapa realizada por equívoco. Diante do exposto, percebe-se que os participantes continuam insatisfeitos com o desenvolvimento do sistema, que, mesmo afirmando que os menus são padronizados e consistentes, ainda assim são induzidos ao erro, e que, às vezes, conseguem reverter, mas isso possibilita a abertura de chamados diversos, como erro no sistema, mas, na verdade, trata-se de um erro do usuário. E, por fim, no estágio de apresentação, é tido como a fase conclusiva, que fecha o processo. Nesta etapa, os sentimentos comuns são de alívio, satisfação ou descontentamento. Essa etapa é produzido o resultado de todo o processo de busca. Os dados da primeira turma mostram que 70% dos participantes disseram que, às vezes, o sistema recomenda ou informa quando ocorre um erro. 82% deles afirmaram que, às vezes, sentem segurança no sistema, pois recebem algum tipo de feedback de suas necessidades. E 82% disseram que sempre o vocabulário utilizado é de fácil compreensão. Já na segunda turma, para 64% dos participantes, o sistema sempre recomenda ou informa quando ocorre um erro. Para 46% falaram que, às vezes, o sistema sente segurança, falaram que, às vezes, sentem segurança no sistema, e 73% afirmaram que o vocabulário utilizado é sempre de fácil compreensão. Considerando os dados expostos, entende-se que, mesmo com diversos aprimoramentos, ainda é clara a necessidade de melhorias, uma vez que existem lacunas a serem minimizadas. E, por fim, o nosso quinto e último objetivo específico
que é o de desenvolver um manual de utilização para o referido módulo de concursos do SIG-RH, considerando que o módulo ainda não está totalmente concluído, porque tivemos muitas sugestões de melhorias, nós não conseguimos elaborar um manual definitivo, digamos assim, mas elaboramos um manual de utilização que, além de enviarmos para todos os membros das comissões, também disponibilizamos no portal público da Progesp. Aproveitamos e também criamos um manual para facilitar a navegação dos candidatos no sistema e também disponibilizamos no portal público da Progesp. Esse manual, ele explica todas as etapas do concurso, além de descrever em ordem cronológica do concurso, passo a passo, demonstrando cada uma das telas do sistema e seus campos de preenchimento. No entanto, esse manual ainda não é o ideal, mas quanto a isso, vou falar agora na próxima etapa. Recomendações e sugestões. Como recomendação e sugestão, que inclusive já foi aprovada pela Progesp, nossa primeira recomendação é justamente a criação do próprio manual, considerando as exposições dos participantes da pesquisa e considerando principalmente a análise do manual já criado, disponível hoje no site da Progesp, percebemos a necessidade de aprimoramento do mesmo, para que os usuários possam compreender com mais eficiência não só o sistema, mas o próprio manual. Hoje o manual é muito extenso e muito engessado. A nossa proposta é que ele seja desenvolvido de forma mais dinâmica, com design moderno, passando a conversar com o usuário, permitindo que o participante consiga acessar cada item do sumário de maneira mais rápida, identificando a sua lacuna e possibilitando saná-la. Diferente de hoje, que o manual não possui nenhum tipo de interação com o leitor. A proposta é que o manual seja em formato e-book, publicado pela editora da UFRN, para que possa ser republicado novas edições de atualização todas as vezes que sofrer alguma alteração no sistema. Outra sugestão de recomendação, que também já foi negociada e viabilizada pela Progesp, é a criação de um curso de capacitação para os membros da banca de concursos, que seria ofertada pela Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas da Progesp, sendo ministrado pela Coordenadoria de Concursos. A ideia é que a atividade de capacitação possa ser inserida no programa de cursos ofertados pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, no qual já são disponibilizadas algumas capacitações periodicamente para os servidores da UFRN, por meio do SIG-RH, podendo ser realizadas presencialmente ou remotamente. Adicionalmente, faríamos turmas para o cadastro das comissões para os membros externos, uma vez que as bancas de concurso só são cadastradas 30 dias antes das provas. Então, a gente só conheceria os membros externos 30 dias antes das provas. Esses cursos ainda não entraram em vigor, ainda não começamos esses treinamentos, porque o sistema ainda não está totalmente finalizado. Uma outra sugestão é o aprimoramento do módulo de concurso. Sabe-se que várias alterações já foram realizadas com o intuito de possibilitar maior eficácia ao sistema, entretanto, ainda há espaços para melhoria, considerando-se os diversos questionamentos que foram apurados por meio das respostas dos questionários, sendo assim, com o intuito de amenizar questões relacionadas a dificuldades com os menus e possibilitar maior clareza de como expor as informações, propomos a inclusão de um campo de auxílio que, na medida em que o participante da banca posicione o mouse sobre o campo, que é representado por essa interrogação, o sistema exiba uma caixa de texto com explicações que devem ficar ao lado de cada etapa, conforme demonstrado na figura. Essa recomendação já está sendo implantada, inclusive até o dia 10 de maio, ela já terá sido implantada na etapa da prova de títulos, incluindo toda a ficha de avaliação da prova de títulos, que atualmente é um momento em que temos muitos questionamentos nos concursos, né? E uma outra sugestão é com relação ao resultado da pesquisa, também nos mostrou a necessidade de recebimento de avisos por parte da banca. Quando algo de novo fosse publicado, logo a proposta foi que, imediatamente após a inserção e ou publicação de qualquer documento relativo ao processo de concurso,
o sistema automaticamente enviasse para o e-mail cadastrado dos participantes, seja membro da banca ou candidato, um comunicado com a informação de que existem novos documentos a serem visualizados. Tal proposta foi acatada e já implantada no sistema, e atualmente, tanto a banca como os candidatos são notificados por e-mail no tocante aos documentos cadastrados, sejam atas, seja recurso, cada um dos seus interessados são notificados. Por fim, a pesquisa atingiu o objetivo geral, bem como os específicos, na medida em que realizou uma revisão de literatura acerca das categorias de pesquisa supracitadas, traçando um panorama de como se desenvolve o tema abordado e qual o seu estado da arte. Em sua dimensão mais técnica, realizou uma proposta de intervenção com a elaboração de um produto pontual de intervenção na coordenadoria de concursos, atendendo-se aos objetivos acadêmicos do mestrado, bem como institucionais. Para além do exposto, o estudo e metodologia utilizada podem potencialmente interessar outras instituições federais que utilizam o sistema SIG-RH e que têm por objetivo a realização de concursos, como também fomentar novos estudos na perspectiva de que sejam complementados por outros aspectos referentes à abordagem do fluxo informacional em sistema módulo de concursos em universidades públicas. E, por fim, as referências, onde apresentamos autores utilizados no nosso trabalho. Mais uma vez, eu encerro com essa frase de Gilberto Freire, com essa reflexão. Agradeço pela atenção de todos e me coloco à disposição da banca. Ok, muito bem. Vamos todos voltando aqui, após a apresentação de Fabiana. Queria dar os parabéns a Fabiana pela forma como apresentou, muito serena. Se estava nervosa, disfarçou muito bem. E parabéns pela tua exposição, muito esclarecedora, contendo aí as informações principais sobre o teu trabalho. E agora, mesmo com o trabalho defendido hoje, a gente sabe que estamos abertos a sugestões e outros olhares, né? Porque às vezes, quanto mais a gente olha, né, menos a gente vê. Então, é com isso que a gente, né, conta com a participação da banca, que é realmente refletir aí sobre esse produto aí muito interessante que Fabiana está nos apresentando hoje. Então, para dar continuidade aos trabalhos, a gente se coloca à disposição da banca. Vamos iniciar pela nossa convidada, a professora Eliane. Então, professora, está com você a palavra, fique à vontade, por gentileza. Enquanto isso, eu vou... Fabiana pode ir abrindo aí o documento para fazer anotações. Lembrando que está sendo gravado, a gente pode recorrer também à gravação, caso alguma coisa não seja possível registrar. Então, obrigada, Eliane, e está com você a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite, importante a gente participar de uma banca de qualificação e a gente vê, né, como o trabalho evoluiu, como Fabiana conseguiu, né, trazer um produto tão bem elaborado. Parabéns, Fabiana, pela apresentação. E parabéns a você e à professora Mônica, sua orientadora, pelo trabalho, pela qualidade do trabalho apresentado. Eu já havia falado sobre isso no momento da qualificação, né, e reitero a seriedade e o compromisso, né, é muito importante esse mestrado profissional, né, quando o aluno traz um produto, né, que vai contribuir muitíssimo para o ambiente do trabalho, né? Então, é uma grande oportunidade estar aqui, né? E fiquei muito satisfeita ao ver na dissertação que as nossas sugestões foram acatadas, né? Então, no momento de qualificação, eu fiz alguns apontamentos, assim como a professora Luciana, e
Eu gostei muito, inclusive, essa reformulação do quadro 1, ela trouxe até agora para a apresentação, né? Então, muito bom, Fabiana. As referências e muitas outras coisas que a gente falou e que estão, né, na dissertação. Então, parabenizo, Fabiana, sua orientadora, pela conclusão da pesquisa, pela qualidade do trabalho apresentado. A pesquisa atingiu seu objetivo geral ao analisar o módulo de concursos do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos, SIG-RH, da Coordenadoria de Concursos da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFRN, e propôs melhorias, muitas melhorias, em seus processos, né? Então, dentre os pontos fortes da pesquisa, eu destaco a contribuição prática para os usuários do módulo concurso, do SIG-RH, né, da Coordenadoria de Concurso da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e como faz parte do sistema SIG, outras universidades também utilizam. Então, essa sua proposta, essa sua contribuição será de grande valia, não só para o UFRN, mas todas as outras instituições que utilizam o sistema SIG-A, né? O SIG-A. Então, nessa versão, né, da dissertação, eu gostei muito gostei de várias partes do trabalho, especialmente da seção 8.2, quando você traz o aprimoramento do sistema módulo de concurso, né? E você sugere esse tutorial, né, em que o usuário vai assistir, terá que assistir antes de passar para outra etapa. Eu achei isso fantástico, porque a gente sabe, a universidade vai fazer uma capacitação aberta a todas as pessoas, mas vida de professor é uma loucura. E sempre a gente trabalha com os prazos bem apertados. Então, às vezes, não é nem que o professor não queira fazer a capacitação, é porque, às vezes, ele realmente não consegue dar conta dos outros, né, juntar essa capacitação com as outras atividades. Mas, nessa sua proposta, ele é obrigado a assistir, né, porque senão ele não passa. Então, eu achei uma ferramenta fantástica, sabe? Então, parabéns por isso daí. Gostei demais. Então, eu vou fazer aqui alguns apontamentos, né? Eu sempre trabalho com Word, gostei que você me mandou as duas versões, né? Então, tem algumas coisas da forma, né? Eu vou dizendo aqui pela paginação, mas tem também algo do conteúdo. Pouquíssima coisa, são sugestões, né, que vocês podem acatar ou não, mas como você falou, um trabalho científico, ele sempre está aberto, né, para outros olhares, mas, assim, a sua dissertação está muito boa, você trouxe um produto muito bom para a instituição, né? Isso é apenas sugestão para aprimorar o que já está muito bom, certo? Então, é o meu olhar. Se você colocar numa banca várias pessoas, cada uma vai encontrar alguma coisinha para melhorar, né? Então, é uma pequena contribuição. Na folha de aprovação, incluir aprovada e a data. Ficou faltando. Folha de aprovação. O abstract, incluir as keywords. No resumo está o resumo e as palavras-chave, mas no abstract, na versão que eu vi, eu recebi o Word e não está.
Na indicação dos objetivos específicos, né, eu proponho colocar linhas A, B, C, em vez de só colocar aqueles marcadores. Fica mais visível para o leitor. Na página 35, você está citando Inomata. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Na página 35, você está citando Inomata, 2012, página 216, aí diz que é um processo e conceitua, né? Então, explicitar, se você está se referindo a esse conceito, ao fluxo de informação, ao fluxo contínuo ou ao fluxo contínuo de informações externas. É só esclarecer quando você se referiu a isso aí. Na página 44, você está falando dos modelos, né, dos modelos teóricos. Aí você começa a ver o seguinte: somente por volta dos anos 90, é o primeiro parágrafo. Mas, veja só, na página 45, você vai mostrar outros modelos, como o de Crikelas, a própria Brenda Dev, o David Ellis, né? E que são anteriores aos anos 90. Crikelas é de 83, Brenda Dev é de 83, e o primeiro de David Ellis, 1989. Então, rever isso daí. A figura 10, na página 50, começa na página 58, você apresenta em 3 páginas, 58, 59 e 60. Você fez aqui na sua apresentação. Eu sugiro colocar no formato paisagem e talvez reduzir a figura, porque é muito importante quando você vê o fluxo total. Quando você vê o fluxo partido, não é a mesma para o leitor, né? Para o usuário, quando você vê o fluxo. É muito bom essa figura, né? Você vai mostrar todo o fluxo, você mostrou na sua apresentação, mas se você colocar em formato paisagem e diminuir um pouco a figura para que o leitor veja o fluxo inteiro, sem partir. Na página 69, que você, já é a metodologia, e você está falando. Deixa eu ver aqui. Se me permite só uma intercessão, eu pensei agora que essa figura ficava muito interessante. Se fosse impresso, como antigamente, que a gente plotava uma coisa, e às vezes até os livros tinham uma página maior. Dobrando. Dobrando, ficava muito interessante. Muito interessante. Eu penso que nem paisagem vai dar essa figura, a não ser que a gente quebrasse os quadrantes aí em microfluxos e expusesse cada um deles, né? Uma coisa para a gente pensar. Mas você tem toda a razão. Ficava o âmbito geral, o fluxo global é muito importante. Mas mesmo quebrando em quadrantes, ele não fica compreensível por conta das setas,
que ligam. Eu Pois tentei é. fazer isso. É complicado mesmo. Eu acho que essa forma de plotar, se for, é a melhor. Na versão impressa dava muito certo. Na versão digital é que É mais precisa complicado. Fica mais difícil. estudar a diagramação para verificar os tamanhos e tudo. É uma coisa para a gente fazer. Certo. Aí na página 69, que você já está tratando da metodologia, né? Então você diz assim: além disso, os dados são não mensuráveis, foram qualificados por meio de análise do discurso. Eu acho que isso foi um engano, porque o tempo inteiro você está trabalhando análise de conteúdo, não é? Aí você vai dizer assim: Jabardin, 2011, um pouco abaixo, considera esse tipo de análise. Aí você está dizendo que é análise do discurso. Na verdade, o conceito é de análise de conteúdo. Eu acho que foi só na forma de quando foi digitar, que digitou diferente. Aí na página 76, você repete os objetivos. Eu acho desnecessário, fica cansativo, porque página 76 é quando você já vai apresentar os resultados, apresentação e discussão dos resultados, né? Então, você vai dizer que vai apresentar a análise dos dados, aí você retoma o objetivo geral e os objetivos específicos. Eu acho que você poderia dizer que retornar aos objetivos sem repetir, porque já tem na introdução, vai ter nessa parte, vai ter nas considerações finais. Fica cansativo para o leitor. Na página 80, na página 80, o gráfico 1 é o perfil dos participantes. Né? E aí você traz lá no apêndice, né? Aqui, na primeira coluna, a penúltima tem faixa etária, aí tem mais de 45 anos, entre 36 e 45, entre 26 e 35 anos e até 25 anos. Só que lá no apêndice está mais de 46. Porque 45 ficou repetido entre 36 e 45 e mais de 45. Difere no apêndice, você observe lá, tá certo? Para ficar igual o que está no apêndice, né? Porque o apêndice é o que foi realmente aplicado ao usuário na hora da coleta. Outra coisa em relação à forma, você colocou apêndice A, mas só tem um apêndice, não é? Então, não precisa colocar apêndice A. Então, no mais, palavras, algumas poucas palavras estrangeiras que não estão em itálico, realmente que passa, né? Sugiro fazer uma revisão de língua portuguesa, né? Tem algumas leis e decretos e portarias que constam, porque o seu trabalho é muito rico, né, nesse tipo de fonte, né, que vai dar todo esse aporte para você mostrar como esse trabalho no módulo concurso,
que ele está acobertado por toda uma legislação, mas tem alguns desses documentos que não estão com a referência e não estão com a citação. Mas eu fiz a chamada, né, no texto, eu vou passar para vocês, tá certo? Então, no mais, eu agradeço a oportunidade de estar compartilhando com você, Fabiana, nesse momento tão importante da sua vida acadêmica, né? E, mais uma vez, parabenizo você, sua orientadora, né? E eu sugiro que construa um relato de pesquisa e submeta a publicação em um periódico da área, porque é preciso que se conheça esse seu trabalho, sabe? Esse seu trabalho é um trabalho de peso, certo? Então, isso não é para ficar guardado na gaveta, nem só o FRN tomar conhecimento, isso precisa estar no periódico, aí, aberto para que outras pessoas também vejam, tá? Muito obrigada e parabéns. Fabiana, quer falar alguma coisa para a professora Eliane? Obrigada, professora, eu quem agradeço. Realmente, aquela parte que a senhora falou do módulo, da parte dos treinamentos, foi algo que a gente veio tentando e quebrando a cabeça. Inicialmente, a gente fez um manual, ele era imenso, ele tinha, se eu não me engano, acho 140 páginas, e a gente viu que era inviável para a banca parar para ler aquele manual, e toda vez que tivesse uma dúvida, como ele ia se localizar dentro daquele manual. Então, a gente, em cima daquele manual, a gente já gravou vários videozinhos, aí disponibilizou os vídeos curtos de 3, 4 minutos, a gente disponibilizou num drive, referente a cada etapa. Mesmo assim, a gente viu que esses vídeos também não são tão viáveis, e já foi testando outras soluções, e pensei também, né? Aí foi quando surgiu essa ideia do sistema, que entre uma etapa e outra seria como se fossem esses vídeos, mas dentro do próprio sistema, que ele iria assistir lá para poder passar para uma outra etapa. Mas aí, voltando agora aos agradecimentos, agradeço demais suas contribuições, realmente deu um norte, depois da qualificação, a gente foi uma forma de dar uma continuidade ao trabalho e levar adiante. Foi bem interessante, realmente, de participar, justamente pela parte prática do trabalho. Eu estou bem envolvida, realmente, nesse trabalho. Eu digo muito ao pessoal lá do setor que, depois desse trabalho, eu me tornei mais funcionária da Sinfo do que da coordenadoria de concursos. A Amanda está aqui assistindo, ela sabe disso. A Amanda é da Sinfo. Mas é isso mesmo. Graças a Deus, tive a professora Mônica super paciente do meu lado. E obrigada, muito obrigada pelas suas contribuições. E vou atender todas as suas sugestões. Obrigada. E aperrear a Mônica mais um pouquinho. Eu também queria agradecer a Eliane, sempre muito gentil, e também trazendo contribuições muito significativas para o trabalho de Fabiana. A gente já anotei aqui tudo, enquanto você falava, anotei aqui os pormenores, e depois eu vou ter o maior prazer de sentar com Fabiana e, né, implementarmos aí essas modificações, fazer uma revisão geral mesmo do trabalho antes do depósito. E é isso, eu agradeço muitíssimo, né, a tua vinda hoje aqui, né, apesar dos problemas de saúde, e querer participar e contribuir tanto com o trabalho de Fabiana. Muito obrigada. E agora eu passo a palavra para a professora Luciana, que vai fazer as suas colocações a respeito do trabalho de Fabiana. Também vou ficar aqui digitando aí as sugestões. Então, com você a palavra, Luciana. Tá bem, muito obrigada, Mônica. Obrigada, Fabiana, pelo convite, Mônica. Também faço das palavras de Eliane as minhas, né? Foi um prazer estar naquela primeira etapa da qualificação, quando o projeto ainda está, né, em construção, tem tempo para amadurecer, né? E aí Fabiana amadureceu muito. Ela praticamente, né, deslanchou nessa pesquisa, e é como a Eliane colocou, é um trabalho que não é da UFRN, né? Temos um sistema que é presente em várias universidades no Brasil,
Então, a Fabiana fez um belíssimo trabalho para o Brasil, não é só para a UFRN, não. Eu sempre gosto de chamar a atenção do modelo desse nosso mestrado, né, em Gestão da Informação e do Conhecimento, porque ele dá essa oportunidade da reflexão sobre uma ação. Na equipe que Fabiana faz parte, certamente muita gente já tinha, né, quebrado a cabeça para tentar melhorar o fluxo de trabalho no cotidiano, mas quando tem um suporte acadêmico por trás, né, e o acompanhamento, por exemplo, da orientadora a professora Mônica, aí é o que a gente vê como é importante um funcionário ter a oportunidade de se qualificar, né, de crescer na carreira, mas com uma consistência como no mestrado, com tempo para refletir sobre o cotidiano. E aí o resultado é esse, né, um belíssimo trabalho, detalhes assim minuciosos de como fazer, pensando no outro. Isso foi muito bonito de se ver, Fabiana. Parabéns a você, a Mônica, e a toda a equipe que também dá o suporte, né? Que trabalha junto com você, a Sinfo, que também demandas e mais demandas chegando, né? Então, foi uma trajetória ótima, linda, e que vale a pena, sim, publicar. Já também já faço essa última parte para a primeira. Vale a pena, sim, divulgar. É um trabalho que merece o registro, não apenas na UFRN, mas também em periódicos da nossa área, porque como o sistema é o mesmo, nem sempre as pessoas vão pensar a mesma coisa que a UFRN pensa. Então, já há um caso de sucesso, então, né, há possibilidade de replicar esses casos de sucesso. Então, isso aí já é um compromisso, eu acho, que de vocês, e que vai ser muito, né, bem aceito pela comunidade científica. E aí, Fabiana, claro, a gente, como todo trabalho acadêmico, a gente quer que ele saia assim, o mais redondinho possível, né? E quando a aluna, a orientanda e a orientadora já estão há meses naquilo, muita coisa não se é percebida mais naturalmente pelo cansaço mesmo e pelo foco em outras coisas mais importantes. E aí a banca cabe a ver as coisas não menos importantes, mas que fugiram, que escapuliram do olhar, né, treinado da orientadora e também viciado da orientanda. E aí eu fiz umas anotações assim, com medo das minhas tecnologias aqui falharem, eu fiz em papel e tem 2 computadores, um aqui e outro aqui, que é o que eu estou falando, para não ter problema. E aí eu vou falando aqui, você vai acompanhando, mas também, como está sendo gravado, qualquer, né, coisa que escape, fica aí registrado para depois ver o vídeo. E, então, primeira, a estrutura dos pré-textuais eu gostei muito. A Eliane olhou, viu coisas que eu nem tinha visto, então eu fui vendo as páginas que ela citava, eu acho que nenhuma que ela citou eu citei. Então vai ser bom, porque são coisas de olhares diferentes que a gente teve sobre o seu trabalho. E aí, objetivo muito bem colocado, o resumo muito bem feito, eu gostei demais, sabe? Fica muito claro tudo que você se propõe a fazer. Então, gostei dos pré-textuais. Do sumário, no final eu falo, porque o que eu vou falar lá atrás vai interferir no sumário, certo? Então, depois eu falo do sumário. Aí vem a exposição ainda na página, né, 19, no iniciozinho, quando você fala dos objetivos. É uma questão só de organização do texto, não é de modificar nada. Por exemplo, a seção 1.2, objetivos, não tem nada. Aí vai para 1.2.1, objetivo geral. Então, o que eu proponho é que você, no 1.2, coloque um texto de apresentação. 1.2, objetivos. A seguir, virão os objetivos geral e específicos a que se propõe esta pesquisa, porque ficou uma seção vazia, certo? Então, e aí, consequentemente, o 1.2 sendo a apresentação dos objetivos, continua 1.2.1, objetivo geral. Se já for 1.2 objetivo geral, já
há uma pequena modificação na sequência dos objetivos, na sequência numérica, certo? Então, só tem uma atençãozinha a isso, que se resolve muitíssimo rápido. E aí você faz a apresentação, você já cita toda a legislação que vai utilizar e tal, faz a estruturação da dissertação, muito bem, mas aí começa alguma coisa que se estendeu em outras partes do trabalho que eu saí marcando. Na página 23, eu anotei aqui, quando você fala no penúltimo parágrafo dessa sua apresentação das partes, aí você fala assim, você vem falando, na seção metodologia apresenta-se tal. Em seguida, apresenta-se as discussões de resultados. Aí, na seção seguinte, são enunciadas algumas recomendações para a melhoria dos processos na coordenadoria de concurso da UFRN, ressaltando a importância da GI e alternativas para minimizar as lacunas do referido processo. Aqui é o problema que eu vejo, que se vai se refletir no sumário e também lá na seção 8. Você tem que ser mais enfática, né, e anunciar, de fato, a sua proposta de intervenção desde o sumário e aqui, como é a parte textual, já colocar. Você, na sua apresentação, você falou, né, quando você estava apresentando, que teria um projeto de intervenção que vem, né, que é um produto inerente ao próprio mestrado, ao formato do mestrado. Então, abrace isso, porque o que você fez foi, de fato, um produto de intervenção muito robusto. E como a gente tem dentro desse universo uma dissertação que ela tem a parte acadêmica e a parte da intervenção, ela sendo uma seção, como você colocou, a seção 8, né? A seção 8 não é só sugestões e tal, a seção 8 é o seu projeto, a proposta de intervenção. Então, lá na frente eu até eu sugeri um título, né? Quando chegar lá eu falo. Mas desde já, aí, como a introdução a gente faz sempre ao final, é como se você tivesse realmente feito o que você escreveu lá, mas eu acho que você deve assumir, de fato, que é uma proposta de intervenção, essas suas recomendações e tal, porque vem depois de uma análise muito criteriosa dos seus resultados. E aí, depois das análises, a proposta de intervenção ali bem colocada. Então, desde já, na sua apresentação, aí depois você vai fazer ser mais enfática aqui, até eu botei a palavra enfática mesmo, para você não perder de foco esse ajuste, que é um pequeno ajuste, não é nada assim que vale fazer, ter que ter tempo para fazer, certo? Aí você começa a sua parte, né, de construção teórica e tal, aí na página 38, você fala, né, que é o fluxo informal, caracterização de suas etapas e modelos. É uma revisão, né, aqui também, porque você começou uma frase e não terminou. Logo no começo, você fala o seguinte: o conceito de fluxo informacional é discutido por estudiosos como Chu, Delgado e Garcia Fadel. Para Chu, 2003, dentre outros, ponto. Então, você ia desenvolver uma ideia aqui, Tico e Teco não concordaram e você parou. E aí, né, reveja o que você ia falar, ou tirar Chu daí, porque funciona até bem, né? Mas, enfim, tem alguma coisa truncada aqui que depois você vê que foi realmente uma frase assim, né, que escapuliu. Mas o capítulo em si está muito bom, né? Enfim, eu gostei muito dos resgates que você fez de modelos. É aqui que você também trabalha sobre o comportamento informacional, né? Você apresenta os estágios da Carol Cutal, do modelo dela. Então, você, como a Eliane colocou, a gente, né, na qualificação sentiu necessidade de alguns ajustes, todos, né, foram muito bem refeitos quando foram necessários, enaltecidos quando foram necessários. Então, capítulo muito bom. Que mais?
A gestão de processo nas organizações, né? Página 47, tudo tranquilo também, né? Você tem figuras muito boas, muito claras, né? Enfim, esse aqui eu achei que eu gostei e acho que é uma importante fonte de informação assim para alunos que vão tratar também de comportamento informacional, processos, modelos, enfim, está aqui a sugestão de consulta a esse material, né? E aí chega no 5, vamos lá aqui também, eu botei um ok, que está tudo tranquilinho, você vem para a sua praia, né, vai mostrando os seus, né, seus modelos, os fluxos, e de fato, no meu computador que eu consigo ampliar, isso fica melhor, assim, eu consigo ampliar aqui rapidamente, diminuir, ampliar, mas é complexo, né? São modelos complexos, fruto também de um trabalho muito complexo, lidar com pessoas, com grande volume de pessoas, com grande volume de áreas de conhecimento, enfim. Então, aí vem as telas que você coloca, os prints, isso facilita muito para o leitor, para a gente que está, né, fazendo uma leitura e ilustra muito bem, né, isso aqui. Eu acho que na sua apresentação você usou um modelo, acho que do treinamento, que não botou aqui, eu achei tão bonitinho do pessoal de máscara, eu acho que valia a pena trazer aquela figura também para cá. Quer dizer, para cá não, para a parte que caberia ela, né? Só porque para não esquecer de falar. Aí chegamos na metodologia, né? Você faz uma apresentaçãozinha, pronto. Como você fez aqui na seção 6, metodologia, esta seção visa detalhar naquela que tem os objetivos, para não ficar a seção vazia, você faz um mini texto, uma mini apresentação, como essa que tem no 6, só para preencher mesmo. E aí vem aqui, métodos de pesquisa. Eu fiz uma sugestão, porque quando eu li, eu tive que voltar umas 2 vezes para entender essa. Mas foi uma bobagem, mas eu fiz uma sugestão aqui. No 6.1, a pesquisa utilizou o método de abordagem indutivo, que, de acordo com o Flick, 2013, parte das observações particulares para chegar a conclusões gerais. Assim, justifica-se uma vez que parte das observações particulares para chegar a conclusões gerais. Alguma coisa ficou repetitiva aqui, percebeu? Da frase anterior para essa. Aí eu fiz uma sugestão e botei aqui, que esse material eu vou mandar, né, para você, para a Mônica, enfim, como sugestão, colocar assim, o assim, né? Assim justifica-se a adoção dessa abordagem, tendo em vista a dinâmica empregada com o fluxo informacional ao abordar especificamente o módulo utilizado pela Coordenadoria de Concursos da UFRN, porque ficou alguma coisa repetitiva entre a primeira e a segunda frase que você colocou. Então, é uma sugestão. Aqui. Aí, muito bem explicadinha a sua metodologia, você usa uma figura muito interessante, que é 17, você faz, né, essa triangulação muito boa. Aí, na página 70, esse primeiro parágrafo da página 70, que começa assim: por outro lado, a referida pesquisa foi de natureza aplicada. Eu marquei aqui, é um parágrafo meio longo, e um dos problemas eu botei que eu achei ele muito longo e ficou meio truncado. Também tem algum problema, não sei se é de repetição, eu não estou lembrando de quando eu li a primeira vez, mas eu coloquei aqui que especificamente aqui uma parte, ele está truncado, né? Então, está longo e truncado. Então, está marcadinho aqui na página 70, você vai depois dar uma olhadinha nesse parágrafo, certo? É de explicação que você usa Flick, 2003 e tal, 2013. Então, rever isso aqui. Aí, na página 71, aqui é para elogiar, você fez uma exposição muito boa do seu universo e amostra.
Só que, quando a gente vai para o último parágrafo, você vai começando, né? O universo da pesquisa significa o conjunto, blá, blá, blá. A amostra determina-se pela necessidade de compor o universo, tarará. Aí, sendo assim, o total da amostra foi 19 participantes de bancas de concurso e a totalidade dos registros, tarará. Aí eu coloquei o seguinte, essa informação poderia ser mais clara e vir no início do parágrafo, logo após a abordagem sobre o universo da pesquisa, certo? Porque você explica o que é o universo, e aí, né, em seguida, poderia até já falar sobre o universo, né, que você utilizou e a amostra. Mas, enfim, foi só quando eu li, mas isso aqui é firula mesmo, certo? Não, foi só o meu olhar, mas não, se não quiser mexer, é muito da forma como eu li, enfim. Então, aqui, ok. Aí você vem explicando tudo muito bem, explicadinho. Aí chega na apresentação e discussão dos resultados. Aí é um capítulo muito robusto, parabéns. Eu imagino o esforço que você deve ter empreendido aqui, de, né, de analisar mesmo, de construção, né, de elaborar gráficos, enfim, e isso requer tempo, paciência, enfim, detalhes, né, para olhar. A sugestão primeira que eu coloco aqui é na página 80, é só um cuidado na hora de registrar mesmo. Você coloca assim, o gráfico 1 mostra que a maioria dos participantes é do gênero feminino, ou masculino, desculpa. Como a gente já tem, né, na nossa sociedade contemporânea, essa clareza de sexo e gênero, então eu recomendo utilizar mesmo o sexo masculino, certo? O sexo masculino, lembrando dessa discussão que permeia, né, já a sociedade, que o gênero é diferente do sexo, né? Então, você entrevistou, né, pessoas do sexo masculino, mas sim e mais objetivo, enfim. Aí aqui não está. Está travando um pouco, Luciana, né? Só um minutinho, gente. Luciana, está me escutando bem? Okay. Acho que travou, não é, Luciana? Travou, Luciana. Será que ela vai sair? Pode ser que o computador dela tenha descarregado. Travada aqui no meu. Tá com um pouco de delay também, eu acho. Deu uma travada aqui no meu computador. Travou um pouquinho. Deixa eu ver se ela se comunica por outro canal aqui. Estou aqui mandando mensagem para ela para ver se ela aparece aqui no outro canal. Entrou novamente, gente, Luciana. Eu entrei agora com 2 computadores e um celular para poder dar conta aqui. Foi meu computador que travou, gente. Deixa eu só agora abrir novamente
trabalho. 3 alternativas aí, né, Luciana? Não, eu já sei o que é que acontece. Toda vez tem algum probleminha. Eu estou só abrindo, viu, Fabiana, rapidinho, novamente aqui o documento, mas eu também tenho o papel. Eu estou com 3 equipamentos e um bloquinho. Você Mas, ela vem enfim, preparadíssima. eu até sei o que é que eu vou falar. Na página 81, enquanto meu computador reinicia aqui, na página 81, você explicou muito bem o gráfico 2, né? Só que do antes e o depois, né, das ações. Só que eu acho que, não sei se foi uma questão de configuração, o antes e o depois, eu acho que tinha que vir primeiro o antes e depois o depois. Tá assim, primeiro o depois o antes. Tá entendendo? Se você checar lá nos quadros, deixa eu ver se eu consigo resgatar o papel aqui em si. O papel não, o texto. Que aí eu falo com mais. Pronto. Depois das melhorias, antes das melhorias. Tá entendendo? Por exemplo, o gráfico 2, né? O estágio é iniciação. Você utilizou o modelo da Carol Cutal. E aí, na exposição aqui do gráfico, primeiro tem assim, depois das melhorias e antes das melhorias. Eu acho que até para formar uma linha de comparação, porque o antes das melhorias tinha um percentual, depois das melhorias, outro. Né, aqui está invertido. Primeiro tem o depois das melhorias e depois tem o antes. Né? Então, eu só fiz uma recomendaçãozinha, se for possível e fácil, de inverter a ordem, né, dessas linhas, ficava interessante. Aí, na página 82, tem umas questões que, certeza que foi... Assim, que falta um pouco mais de clareza, na página 82, no primeiro parágrafo, quando você fala assim: verificando-se os dados anteriores às ações de melhorias, constata-se que as instalações físicas, para 50% deles, atendem às suas necessidades, sempre, enquanto os outros 50% se dividem, né, em às vezes e nunca. Você estava analisando, né, certo? No que se refere à capacitação ou o material ofertado, 50% afirma ser suficiente para utilizar o sistema e outros 50% afirma como suficiente. Então, ser suficiente e suficiente é a mesma coisa. Então, você colocou como se fosse algo diferente, sendo uma coisa só, certo? Então, é só para fazer essas... Aí isso também se repete no... Eu marquei aqui todo, certo? Eu botei rever e tal, mesmo caso anterior, aqui também. Então, tá uma repetição aqui na página 82 e tá tudo marcadinho para você depois dar uma conferida. Mas tudo assim, muito simples de resolver. Aí as análises vão se, né, desenvolvendo, tudo muito tranquilo. Até, vamos ver aqui, eu estou passando rápido. É muita informação. Ficou muito robusto. Aí chega no que eu falei lá no início da minha fala, das recomendações e sugestões. Eu sugeri para você mudar o título daqui e botar Proposta de intervenção no módulo concursos do SIG-RH. 2 pontos, recomendações e... Porque aí você fica com a proposta de intervenção muito clara. Tá entendendo? E aí, claro, mudando aqui, muda na introdução, naquele parágrafozinho de apresentação e muda no sumário também para... E uma outra observação só também, já que eu estou falando aqui, no sumário, recomendações e sugestões, tem página 100.
E, pelo menos na minha cópia, que tem 99. Eu não sei se é uma questão de configuração, de eu abrir no Word, não abrir no PDF, pode ser alguma coisa só assim. Só para checar. Mas eu acho que esse título da seção 8 é importantíssimo colocar com, sabe, com mais ênfase, que é uma proposta de intervenção. Aí vem, deixa eu ver o que... aqui eu tinha colocado uma observação, mas essa aqui eu vou deixar, vou até pular, bobagem. E você vem apresentando o que é isso aqui. Na página 103, deixa eu ver o que é que eu botei aqui, certo? Deixa eu lembrar. Tá. É que você vai, justamente na página 103, você vai falando sobre, né, as possibilidades dos instrumentos para que os professores das bancas consultem. Aí você coloca assim, nesse sentido, e mesmo com o desenvolvimento de vídeos, como mencionado anteriormente, a sugestão de proposta volta-se para o desenvolvimento de um tutorial em formato de vídeo, com estratégias de que de maneira rápida, mais eficiente, seja possível para que o participante entenda. Perfeito. Eu só fiz um complemento aqui de sugestão. Que essa sugestão, agora entendi o que eu escrevi. Essa sugestão poderia estar colocada logo após a sugestão de aula como uma alternativa, diante de uma eventual impossibilidade de haver aulas em módulos presenciais, quando você estava falando naquela questão das aulas. E aí você poderia transportar este parágrafo para o outro que fala das aulas. Também a sugestão de realocação, mas não... Aí aqui é nesse espaço aqui que em algum momento você na apresentação usou uma figura bem interessante e aqui não estava essa figura. Deixa eu ver o que... Mas, enfim, também só uma questão de gosto, né? De ilustração a mais no trabalho. Mas, enfim, Fabiana, são essas as minhas contribuições. Eu vou enviar para a Mônica e para você o trabalho todo marcadinho, porque é importante que também tenha esse recurso de checagem, né, do que foi colocado. E, mais uma vez, parabenizo pela trajetória, pelo excelente trabalho, pelo desenvolvimento, e por ter chegado ao fim de forma tão, né, consistente e cumprindo todos os requisitos, assim, e além, né, foi até além. Deu já uma amostra de que a universidade já abraçou suas ideias. Isso foi muito importante, quando você disse isso aqui já está em andamento, isso aqui já foi acatado. Então, já mostra que você já está aí, né, colocando em prática o que você sugeriu. Já está aí um produto até para saber que isso vai funcionar, né? Assim, pelo menos vai ser viabilizado. Se vai funcionar, né, o tempo dirá. Pois é isso, gente. São essas as minhas considerações e passo a palavra agora para vocês, para a Mônica. Obrigada, Luciana. Agradeço muitíssimo as tuas considerações e teu olhar atento, assim como o de Eliane, e complementou bastante, né, com as sugestões de Eliane, e com certeza, né, a gente vai acatar tudo. Anotei aqui tudinho também. Deu para você entender tudo que você verificou no trabalho de Fabiana. E agora eu queria saber se Fabiana quer responder alguma coisa à professora Luciana, e depois eu faço as minhas considerações, rapidamente. Eu queria apenas agradecer a professora, vou observar todos os apontamentos dela. Realmente, agora eu tentei escrever algumas coisas, mas eu realmente não consigo. Eu sempre pego a gravação e vou anotando, assistindo, pausando e anotando tudo. Queria agradecer, realmente
Eu digo muito lá na sala que esse projeto veio na hora certa, porque o módulo, ele ajudou muita gente, e agora, principalmente na pandemia, a gente conseguiu retomar todos os concursos durante esse período de pandemia, a gente não parou, a gente teve 9 editais, agora, mesmo a universidade em pandemia, mesmo no sistema remoto, eu acho que fomos a única universidade que não paramos os concursos, e isso para a gente, assim, foi algo muito bom, porque não tivemos prejuízo na contratação de professores, né? Queria agradecer suas contribuições, queria agradecer também a professora Mônica e só. Ok, obrigada, Fabiana. E de minha parte, eu tenho bastante coisa a dizer, vou resumir, dado o avançado da hora, mas queria dizer que, sobretudo, foi muito prazeroso trabalhar com Fabiana. Fica até com pena que, né, não que as nossas relações vão acabar, mas que a gente não vai ter mais o trabalho aí nos esperando para a gente sempre estar em contato mais próximo. Mas foi muito bom trabalhar com Fabiana. Fabiana está de parabéns, duplamente, não só pelo trabalho, né? Em relação ao trabalho, eu fico extremamente satisfeita com o modo como ela desenvolveu o trabalho, a forma como ela abraçou, né, todas as modificações sugeridas pela banca, e também a forma como é importante esse trabalho de Fabiana, porque ele é uma proposta real, concreta, inovadora, né? Porque um dos objetivos do mestrado acadêmico é uma proposta de intervenção que agregue valor à instituição, que traga inovação. Eu acho que a UFRN já inova, tendo o sistema SIG, para começar, né, todos os sistemas, mas trabalhando sempre com um cariz assim, tecnológico muito avançado. E essa proposta é muito importante, né, e é muito interessante que Fabiana, né, realmente precisava tanto do aporte teórico quanto colocar o trabalho em prática e resultou aí nessa combinação muito importante. É uma contribuição também para a área da literatura, porque é uma proposta inédita, né? E não existem outros trabalhos sobre este assunto. O de Fabiana é único. Então, tanto ela agrega valor academicamente, né, preenchendo essa lacuna de conhecimento, quanto agrega valor à instituição. E é esse o verdadeiro objetivo do mestrado. Então, ela atinge completamente não só os objetivos de pesquisa, mas os objetivos do mestrado. Ela está de parabéns, porque Fabiana assim, é uma esponjinha, ela aprende muito rápido, ela reflete e ela instrumentaliza. Então, isso é fundamental para um pesquisador, né? Uma pessoa que entra no mestrado, ele é um pesquisador em formação. E, no final do mestrado, essas competências é que ele vai levar com ele. Então, de realmente absorver as informações científicas, refletir sobre essas informações e colocar algo em prática que agregue valor. Então, Fabiana está de parabéns. Do aspecto pessoal também, Fabiana está de parabéns por ter superado todas as adversidades desse período muito limitador que foi a pandemia, né, que trouxe limitações terríveis para nós. Então, Fabiana superou uma a uma, né, com muita maestria, muita dificuldade, porque nenhum de nós, né, foi fácil navegar, né, e atender aí os objetivos pessoais e acadêmicos na pandemia, e Fabiana chega ao final desse processo, né, muito bem e trazendo um produto maravilhoso. Então, ela está totalmente de parabéns e eu reconheço todos os louros para ela. Então, é isso. Foi um prazer enorme, né, trabalhar com você e é isso. A gente vai depois conversar mais um pouquinho, tanto para incorporar sugestões quanto para publicar esses resultados aí, porque eu sei que interessa aí a muitas instituições de ensino superior. Então, é isso. De minha parte, é isso. E daqui a pouco a gente sai um pouquinho e volta. Queria dizer alguma coisa, Fabiana? Impossível falar, né?
Só agradecer por tudo. Ok. Então, vou lhe dar um tempo para você se recompor, que é o tempo que a gente vai ali na outra salinha. Eu já criei aqui a reunião, ok? E vou colocar aqui para os membros da banca, certo? Para a gente, eu vou sair fisicamente dessa reunião para me encontrar com eles lá. Ok? Lembre-se que está sendo gravado, certo?